Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é dia 18 de abril, nós estamos vivendo a oitava da Páscoa. Nesta semana em que celebramos com grande solenidade a ressurreição do Senhor, nós queremos nos dedicar à meditação e estudo de um dos textos mais bonitos que falam da aparição do ressuscitado. É o texto conhecido como os discípulos de Emaús, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Ao longo desta semana, nós queremos então caminhar com os discípulos de Emaús e vivenciarmos este encontro profundo com o ressuscitado. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos então o início desta narrativa de Lucas, que fala dos discípulos que caminhavam para Emaús. Andavam pensando tão tristes de Jerusalém a Emaús, os dois seguidores de Cristo, como apóstolo que sorte da cruz. Enquanto assim vão conversando, Jesus se chegou a falar: de que vocês vão palestrando e ao Senhor não puder enxergar? Fica conosco, Senhor, verdade e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, verdade e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Nesse mesmo dia, 2 discípulos iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. Estes dois primeiros versículos desta passagem de Lucas, capítulo 24, dos versículos 13 a 35, narram então o início desta caminhada. Eram 2 discípulos de Jesus. Iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros. 2 discípulos. Quem eram esses discípulos? Nós não sabemos, mas existem muitos exegetas, estudiosos da Bíblia, que falam da grande possibilidade desses 2 discípulos serem, na verdade, um casal. O biblista Carlos Mesters descreve isso com grande beleza, quando ele diz que um dos 2 se chamava Cleofas. E numa sociedade judaica como a de Jesus, em que as mulheres não eram contadas, não tinham uma expressão social, é bem possível que o outro discípulo possa ser Maria de Cleofas, isso mesmo, aquela que estava diante da cruz, sendo Cleofas voltando para casa juntamente com sua esposa. É bonito pensar assim porque nós podemos pensar na caminhada de tantos casais que são chamados de fato a vivenciar o matrimônio, essa relação de confiança, de proximidade. E caminhavam os 2. Não eram discípulos sozinhos, eram 2. Jesus, quando envia os discípulos, envia também 2 a 2, porque é no apoio mútuo que nós vamos fazendo o caminho. Então, eram 2 discípulos que seguiam para Emaús. E eles conversavam sobre o que tinha acontecido. Quero então propor-lhes um pouco uma reflexão para este dia. O que tem acontecido?
é importante que a gente converse sobre isso. O que tem acontecido em nossa família? O que tem acontecido em nossa igreja? O que tem acontecido na nossa sociedade, no mundo? Nós não podemos ficar alienados por fora dos acontecimentos. É preciso falar deles, é preciso dialogar, porque quando a gente começa a conversar sobre o que tem acontecido, há mais possibilidades de conseguirmos dar um rumo certo à nossa história, de conseguirmos solucionar juntos problemas que afetam a humanidade ou mesmo que afetem apenas um ser, merece ser resolvido. Então é preciso a gente conversar sobre todas as coisas que aconteceram. Isso é muito importante, a gente fazer uma análise crítica da realidade, a gente conseguir olhar os acontecimentos e fazer de fato uma crítica para que encontremos soluções efetivas que levem à justiça, ao amor, à paz, à dignidade da vida. Então, que nós possamos hoje começar com esses 2 discípulos esta caminhada e falarmos. Hoje é dia então de falarmos do que está acontecendo. Procure um amigo, uma amiga, um irmão, uma irmã e conversem sobre o que está acontecendo. O que tem acontecido ao redor de vocês? O que tem acontecido na nossa sociedade que merece a gente refletir, pensar juntos. Então, iniciemos essa caminhada para Emaús, esse retorno, porque muitas vezes a vida nos convida a retomar o caminho, a voltar às nossas origens, voltarmos de fato onde começamos, para que o começo se refaça e nós possamos acertar nosso caminho, acertar a nossa história. Que o Cristo ressuscitado então nos ilumine e nos fortaleça. Nessa semana nós retomamos também os depoimentos da campanha da fraternidade sobre educadores que marcaram as nossas vidas. Então, nós não estamos mais recebendo depoimentos porque temos muitos que queremos compartilhar esses dias. Então, aquelas pessoas que já mandaram, mas que ainda não ouviram, nós vamos nos próximos dias estar então publicando essas partilhas de vida, esses momentos importantes que nós tivemos até o momento de conhecer grandes educadores. Então, vamos hoje ouvir mais uma partilha que ela ilumine a nossa reflexão. Quem irá partilhar conosco hoje será a Heloísa Miranda, de Araponga, Minas Gerais. Ela nos fala, então, de pessoas que marcaram a sua história, falando de um modo especial dos círculos bíblicos. Vamos ouvir. Bom dia, Frei Gilberto. Sou de Araponga, Minas Gerais. Pertenço à paróquia São Miguel. Então, a minha educadora, que eu tenho muito que falar, é o encontro de reflexão. Foi nela que me tirou o medo de ler entre as pessoas, de ter mais força de vontade, de ter medo, de não ter coragem de ler entre as pessoas. Eu tinha medo de pegar encontro, compromisso com a igreja. Através de encontro de reflexão de São Rafael, me cortou esse medo de ler entre as pessoas, de comunicar sobre a oração de Deus. Mesmo, não que eu não tive estudo, mas eu tive muito preconceito no tempo que eu estudei. E achava que, do meu modo de conversar, meio gaguejando, eu não conseguia ler e nem passar a missão de Deus para os outros. Hoje, graças a Deus, através desse encontro de reflexão, São Rafael, desde que eu comecei a participar, eu só tenho que agradecer, porque eles foram os meus educadores, que me deu força, me mostrou para mim que eu não sou inútil, que eu me sentia meio inútil através da palavra, através da leitura. Tinha um medo danado de ler entre as pessoas.
entre outras pessoas. Hoje, graças a Deus, esse medo já não tenho tanto mais. Então, tudo isso foi através das pessoas que teve lá, que acompanham o meu encontro até hoje, graças a Deus, que tirou esse medo, mostrou para mim que eu não sou diferente de todos. Então, eu tenho muito que agradecer ao encontro de São Rafael, daqui de Araponga, que é a minha turma de catecismo, que também é minha turma acompanhante da igreja. Só tenho que agradecer a elas. E as minhas professoras, né, do Cônigo José Melino de Souza, que também foi um educador, que até hoje tem certeza que educa muita gente e educou meus filhos na escola. Bom dia, Eliane, bom dia, Frei Gilberto, bom dia, comunidade de fé, você que reza com a gente no campo e na cidade, paz e bem. Estamos iniciando esta semana, né, Frei Gilberto? E recordando que a Páscoa foi para todos nós. Seguimos então esse caminho de Emaús, aprendendo com as novidades do caminho, com as dificuldades do caminho. A vida de comunidade é realmente um caminho. Heloísa, você nos fez aqui voltar na nossa história também. Eu aprendi a ler foi no grupo de reflexão. Eu me lembro quando eu peguei, né, pela primeira vez aquele roteiro, que era a celebração do Domingos, que é o folheto Domingos mesmo, né? Eu tremia assim, sabe? Eu sabia ler, mas aquela insegurança. E foi o grupo de reflexão a nossa escola. E falar da campanha da fraternidade, né, Eliane? Falar da educação, e você trouxe uma mensagem muito importante para todos nós que fizemos a nossa catequese, a nossa formação no grupo de base, que é o grupo de reflexão, né, as equipes de reflexões. E como diz o poeta João Bento, se me convidam para esse trabalho, estou junto e quero estar presente nesse momento. Me convidaram para uma celebração, eu respondi, tô nessa. Me convidaram para formar comunidade, eu respondi, tô nessa. Tô nessa porque sou cristão, fui batizado, tenho uma missão. Tô nessa porque sou cristão, fui batizado, tenho uma missão. Me convidaram para ajudar nas pastorais, eu respondi, tô nessa. Me convidaram para ajudar os excluídos, eu respondi, tô nessa. Tô nessa porque sou cristão, fui batizado, tenho uma missão. Tô nessa porque sou cristão, fui batizado, tenho uma missão. Chegamos ao final da nossa reflexão, que possamos vivenciar ao longo desta semana, essa semana da 8ª da Páscoa, essa experiência de encontro com o ressuscitado, para que nós possamos, de fato, viver bem a nossa fé, viver bem o nosso batismo. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Cristo nessa Páscoa